Amigos, estamos de volta aos estúdios da CN News com o Mesa Podcast. Hoje com 3 convidadas super especiais para a gente conversar sobre a Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o que o Ciesp pode fazer por você que está nos assistindo nessa parceria com a Associação Comercial. E vamos bater papo aqui sobre como é importante a questão de estarmos juntos, de estarmos trabalhando no mesmo foco, que é a questão do desenvolvimento. Eu vou começar conversando com a Aldina D'Amico. Aldina é diretora da Ciesp. Aldina, você pode se apresentar rapidamente para a gente? Sim, é um prazer estar com vocês aqui, né? Já te conheço há bastante tempo, né, Lobena? Isso é muito bom, ter te reencontrado, né? Prazer foi meu. Também quero agradecer ao Marcos, né? O nosso presidente aqui da Associação Comercial. A gente, desde o ano passado, fez uma parceria, né, com a entidade Ciesp, e porque Catanduva pertence à nossa regional, né? Por isso esse estreitamento aí de relacionamento. E então, eu sou Aldina Clarete D'Amico, sou diretora do Ciesp Noroeste Paulista, o título lá é diretor titular. E as meninas que estão aqui hoje comigo são as diretoras diárias, né? E a gente tem lá uma equipe de diretores que nos ajudam, porque na vida a gente não faz nada sozinho, não é verdade? É verdade, você tem toda a razão. E como é bom ter pessoas por perto, né? Sim. Trocando ideias, às vezes alertando a gente de algum problema, às vezes fomentando novas ideias, é sempre bom. Então, pessoas jovens, competentes, experientes, né? Muito bom. E tô tentando botar a mulher lá para agitar. Eu fico feliz com isso. As mulheres sempre tiveram um enorme potencial. Bom, vou cumprimentar agora a Jéssica Mate. Jéssica é um nome diferente, porque não é Jéssica. É Jéssica, e você comentou que é um nome alemão? É. O sobrenome? Sobrenome. Mas acho que o nome, ele diz muito sobre a gente. E ele é diferente porque eu também gosto de fazer as coisas diferentes. Muito bem. Então, Jéssica, você é da área de inovação do Ciesp, é isso? Isso. É o seu foco de trabalho. É o foco de trabalho, buscar formas de estimular a indústria, encontrar necessidades, ouvir, levar capacitação, fazer conexões, utilizar a inteligência de dados para poder fornecer informações e conectar tudo que for necessário. Ok. Bom, eu pedi para a Aldina se apresentar, vou pedir para você se apresentar, até entender por que você é da área de inovação. Ok. Bom, eu sou formada na área de administração, eu comecei a minha carreira na área da consultoria, né? Comecei de baixo, assistente, analista, consultor, trabalhei em banco, ministrei durante um tempo na Universidade Estadual do Mato Grosso, na área de administração, marketing. Trabalhei como consultora no Sebrae, também concursada, e recebi uma proposta para vir para cá e trabalhar na empresa familiar, para desenvolver uma startup na área do agronegócio. E a gente decolou, né, inovando, e o propósito da empresa é levar soluções. Então, a gente fez uma conexão muito legal com a Ciesp, tivemos benefícios para a Ciesp, então fui primeiro cliente Ciesp, né, cliente Ciesp, satisfeita como cliente Ciesp, nossa presidente, né, é diretora, mas para nós é presidente, então, né, fez o convite e a gente entrou para contribuir e somar naquilo que puder. Muito bem, obrigado por estar conosco. Também conosco está a Sandra Franzotti. Sandra, a Sandra é da parte de ESG, que é um palavrão em inglês, Environment and Social Governance. Muito difícil, né? Que em português também não muda, não fica tão mais fácil. Eu acho que o nosso desafio, né, quanto Ciesp, é tentar tropicalizar esse palavrão, né, que está em inglês, e que não necessariamente a gente precisa pronunciar, né, em inglês, mas sim sustentabilidade social e governança, né? São 3 palavras, é um tripé muito importante para qualquer empresa, né? Seja uma indústria, seja uma startup, como a de Jéssica trabalha, seja uma loja comercial, né? Seja qualquer tipo de negócio, né? É um tripé importante e a gente vai falar disso, né? Nós vamos começar falando disso, mas antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu também gostaria que você se apresentasse. Vai ser um prazer. Eu falo que é um prazer estar aqui com 2 mulheres que são brilhantes também, né? E é um desafio para nós mulheres,
estarmos aqui hoje. Porque a gente não é de hoje que a gente trabalha e que a gente tem esse trabalho árduo, mas de certa forma o ESG também deu visibilidade para a mulher. Então, eu acho que dá para a gente linkar esse assunto com o ESG, né? Porque a diversidade, ela começa por aí. Somos iguais, né, Lubeno? Você, eu, Aldina, de Jéssica. E temos potenciais aí que podemos somar juntos. Então, ESG é isso. São vários assuntos que a gente pode discutir dentro dessa sigla. Muito bem. Fico feliz em vocês estarem aqui, mulheres empoderadas, mulheres que estão à frente de coisas tão importantes. E vou te falar uma coisa, eu sou como a Jéssica, eu também. Na verdade, eu fui para a universidade, eu sou química de formação. Uau! Por isso que você vai falar assim, por que ESG está em você? Por que sustentabilidade está em você? Porque eu fiz química, né? E como toda aquariana, eu queria mudar o mundo. Achava que eu podia mudar o mundo, então fui fazer química, queria fazer mestrado. E depois tive um convite do meu pai, dos meus irmãos, para vir trabalhar na empresa familiar também. E vim, como a Jéssica. Então, a gente tem histórias meio parecidas. Que bom. Bom, vamos começar conversando sobre o ESG, Sandra. ESG como conceito surgiu através da ONU, não foi? Isso. Na verdade, foi um movimento que a ONU fez, né? Para que tentasse trazer isso para o mundo, né? Para o mundo financeiro e empresarial. Primeiro empresarial, né? Porque a ONU tentou trazer essas boas práticas para o mundo empresarial. E aí, em 2015, eles criaram um desafio para o mundo financeiro para traduzir essas práticas, para forçar de uma maneira para que as indústrias, as empresas tivessem práticas saudáveis, seja a nível de sustentabilidade, a nível social e a nível ambiental. E isso começou a desencadear uma onda gigante no mundo, né, que hoje atinge os consumidores. Porque hoje, se nós, quanto indústria, se nós não mudarmos o nosso mindset, o nosso cliente vai parar de consumir os nossos produtos. Ele vai escolher outras empresas. Você está falando de algo importante, que é o nosso mindset, que é o nosso regulador cerebral de como é que a gente vê as coisas. Sim. Eu me lembro de uma época que você falava assim, cidade desenvolvida é aquela cheia de poluição. Ó, que bacana. Você chega lá e não enxerga nada. É fuligem, é fumaça, aquilo é desenvolvido. Sim. E esse conceito foi mudando e precisa mudar ainda mais. É isso, né, Sandra? Com certeza. Eu acho que houve um consenso com todo mundo, né, no mundo, que nós precisamos sim fazer processos, fazer produtos, mas a gente precisa cuidar do impacto que a gente causa. E não é só a indústria, tá? Porque a indústria sempre é a grande vilã. Ela causa impacto. Não, nós, quanto seres humanos, nós causamos impactos. Se você, Lubeno, não separar o seu resíduo lá na sua casa mas, se você não se preocupar com ele, a hora que você põe do lado de fora da sua casa, você está causando um impacto absurdo. Então, nós, quanto cidadãos, nós temos que cobrar do poder público que ele cuide do nosso resíduo, porque a gente, dentro de casa, a gente transforma lixo em resíduo, separando. A hora que a gente coloca para que o serviço público dê destinação, a gente tem que cobrar que ele destine de forma correta. Exatamente, até porque, me perdoa se eu estiver errado, Sandra, a gente nunca joga o lixo fora, ele continua no planeta. Sim. Né? Você joguei lá. Não, você continua com esse lixo. Né? É isso que você diz quando fala muito bem, aliás, que a gente precisa entender para onde isso vai, de que forma isso vai ser reciclável, de que forma isso vai ser reusado. É assim mesmo, né? E a nova geração, né? Se fala muito da geração Z, né, que é uma geração totalmente diferente, mas ela é reflexo da gente. Ela veio da nossa educação, da nossa mudança comportamental ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente tem uma geração muito mais consciente, muito mais proativa e querendo mudar. E falando, olha, eu não vou consumir esse produto se eu não souber com transparência o que aquela empresa faz. Isso é ESG, né?
Sim, até por isso eu vou aproveitar esse gancho, Sandra, para falar com a Jéssica, que é da área de inovação. Jéssica, essa questão de saber de onde veio, isso envolve inclusive o agronegócio, né? A gente fala aqui de indústria, parece que é só tecnologia, mas não é só isso, né? Os mercados exteriores também querem informações através de inovações, de plaquinha na orelha do gado, do que é que o que pode acontecer e onde está uma determinada doença, tentar erradicar talvez sem o uso de agrotóxicos. Como é que você trabalha com a indústria, a agroindústria e negócios em geral na questão da inovação, Jéssica? Bom, a inovação, acho que nem só para mim, mas acho que o mundo inteiro está passando por uma revolução, assim como o mindset do ESG está acontecendo e da inovação também, porque é uma oportunidade única no mercado para empresas e empreendedores independentes, negócios tradicionais ou não, criarem novas formas de desenvolver, reduzindo seus custos através de uma forma eficiente da aplicação da tecnologia, da inovação. Então, a questão do ganho, ela não vai só em você criar um produto novo, vai em você rever um processo, você se comunicar com o seu cliente de uma forma diferente, né? O agronegócio passou por uma revolução nos últimos anos, né? Que foi a verticalização da produção. O Brasil tinha muita terra, né? Então produzia sempre abrindo áreas e de repente primeiro se tornou caro. Você vai para uma usina de cana-de-açúcar, você tem uma extensão aí de 100 quilômetros de raio, né, onde você precisa administrar tudo isso. E aí, para você crescer, você tinha que expandir áreas e áreas e áreas. Isso se tornou insustentável tanto a nível ambiental, como a custo e a negócio. E como veio a tecnologia? A agricultura de precisão revolucionou, aumentando a produtividade sem você aumentar a área. E agora, a tecnologia que está sendo embarcada permite que você mapeie todo o processo, desde o nutriente ideal que precisa para aquela planta e precisa ser recomposto no solo. Então a gente fala de sustentabilidade ali na agricultura. E ela não está acontecendo só por uma questão de consciência, ela está por necessidade. A gente precisa fazer diferente. Porque do jeito que está, a gente chegou no limite da produção, no limite daquilo. E o Brasil tem uma responsabilidade muito grande. Até 2050, né, a gente tem um desafio de aumentar em 40% a produção do planeta. Essa é a responsabilidade do Brasil. Sem aumentar a área. Como a gente vai fazer isso? Embarcando no conceito de sustentabilidade, juntamente com a aplicação de tecnologias, levando inovação e transformando. Sandra, eu vou te fazer uma pergunta, um questionamento, eu espero que esteja dentro do assunto de inovação. Mas eu me lembro quando eu era mais novinho, não faz tanto tempo assim, a gente sabia que a colheita de cana estava para acontecer quando a gente via na cidade fuligem de cana. Né? Assim, olha, tem fuligem de cana, a colheita vai acontecer. Quando você diz de inovação, e é uma inovação, creio eu, que você não coloca mais fogo na cana-de-açúcar, você tem outras formas, outros métodos. É só um exemplo simplório até. Mas isso é inovação junto com outras coisas. Isso é inovação, com certeza. Pensa assim, ó, antes, o que se fazia? Você colhia e você limpava a área. E botava fogo na palha. Você descobria o solo e deixava ele secar. Aquilo lavava a sua lavoura. Então você vê, é uma desinformação. A gente vive um momento de iluminação com relação ao conhecimento que foi acumulado, né? As verdades que eram ditas antes, como você falou, as indústrias, né? Toda aquela fuligem. Hoje a gente sabe que não é assim mais que você precisa cuidar de solo, né? Então a consciência, ela tá mudando e muitas vezes por necessidade, sim, questões ambientais, exigências governamentais, né, metas que são colocadas e precisam, né, a gente leis. Tem, exato, leis, e se não é por uma necessidade de economia, de aumento de produtividade, está na legalidade, não tem saída. Tem que ir para o lado sustentável, tem que inovar, é o melhor jeito. Agora, Jéssica, eu vou considerar você também, nós somos imigrantes da tecnologia, não nascemos com a tecnologia. A gente veio, né, trilhando a jornada que está envolvido com a tecnologia, que sofre mudanças rápidas e muito radicais. Você que é da área da inovação, como é que você ajuda as pessoas a lidar com essa questão da tecnologia que muda tão radicalmente, tão rapidamente? Acho que a primeira coisa é a gente não pensar que as coisas precisam ser radicais. A gente vê até mesmo um cliente que nunca teve tecnologia, você não pode entrar com ele com tudo. Primeiro, ele não vai conseguir se adaptar àquela realidade e provavelmente o negócio dele vai sofrer. Você precisa atacar
aquilo que é mais emergencial. O que na sua empresa ou no seu agronegócio, o que aquilo te fere, certo? Meu problema é eficiência, meu problema é custo. E aí lá você vai se desenvolver, entendeu? Escolha comece com calma, sempre naquilo que você mais conhece, mais domina, porque você já vai ter que aprender algo totalmente novo que é inovar. E aí você vai vai colocar mais dificuldades em cima disso, né? Eu nunca fiz inspeção de qualidade, eu quero entrar no novo mercado, meu faturamento está caindo. Qual é o seu problema? Você pega em cima desse problema. E existem várias formas, você pode requalificar sua equipe, você pode capacitá-la, você pode contratar consultores, você pode implantar uma nova tecnologia. Hoje o conhecimento está todo disponível. É uma questão realmente de você, que é o mais difícil, é saber para onde você quer ir. Eu acho que esse é o momento que se vive na tecnologia. Primeiro, eu acho que tudo é difícil, que tem que se fazer tudo de uma vez e não se sabe para onde que eu quero ir, o que eu quero chegar. Então, primeiro, qual é o caminho? Qual que é o meu objetivo? É aqui. Qual que é o meu problema? É aqui. Aí eu vou inovar. E, assim, inovação, ela depende de cada modelo de negócio. Às vezes, aquilo que é inovação na minha empresa, na sua, já foi executado há muito tempo, não é considerado inovação, ela é considerado um procedimento operacional padrão, entendeu? Mas é inovação para o seu negócio. É importante a gente não comparar uma empresa com outra, só quando aquilo que você olha para ela é muito bom. Fala assim, nossa, essa empresa faz algo genial, eu vou fazer também. Mas o seu grau de evolução é sempre com você mesmo, com o seu negócio. Aí você vai inovando e vai trazendo essa realidade à medida que você consegue, trazendo realmente um resultado mensurável. Tá. A gente, em administração, eu vou conversar rapidamente com a Aldina, fala muito em benchmarking, que é ver o que deu certo com o outro, para a gente aplicar aqui. Como é que a CIESP hoje, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a sede regional em Rio Preto, Aldina, como é que o CIESP ajuda as empresas? Ela faz essa questão de observar o que está dando certo para passar para as outras empresas. Você trabalha uma a uma. Como é que é essa ajuda que você presta? Bem, nós temos a nossa casa lá na Avenida Paulista, né? Aquele prédio lindo, maravilhoso que todo mundo conhece. E lá todos os departamentos todas as diretorias que nós temos a nível regional tem lá de uma forma mais ampla e com mais braços de trabalho, né? Então, toda essa preocupação, veja que hoje a gente está com 2 assuntos do momento, né? E eles não são tão novos assim, mas ainda precisam de muita orientação, né? Então, por exemplo, pegando o gancho das 2 meninas aqui hoje, que elas já deram aqui uma introdução da importância disso. Então, o CIESP, não só na área de sustentabilidade, mas na área de tecnologia, como na jurídica, como da infraestrutura, logística, enfim, são vários departamentos que trabalham em prol da indústria. Por quê? A maioria das nossas indústrias, com raras exceções, são de médio e pequeno porte. São indústrias que precisam dessa orientação, precisa dessa capacitação, por isso que a gente forma esse corpo nas nossas regionais para levar conhecimento, instrução, orientação aos nossos industriais que precisam caminhar rápido nessa direção, né? Então, é esse o objetivo da casa, não só lá em São Paulo, como nós aqui que replicamos essas atividades, né, para desenvolver todos esses segmentos. Creio eu que, como eu vou chamar de cliente da CIESP, né, que são as pessoas que buscam, que procuram, existem basicamente 2 tipos, mas me corrija, tá? Tá. Que é aquele que já vem de uma indústria e precisa de ajuda porque alguma coisa está mudando, para melhor, para pior ou diferente. Sim. E aquele que quer começar uma indústria e vai começar buscando informação. Sim. Você tem mesmo esses 2 tipos de clientes, como é que você lida com eles? Então, com o novo,
em menor escala, mas o pessoal que já existe, que é nosso associado ou que está nos descobrindo para vir a ser associado, para receber todas essas orientações, essa ajuda, está vindo. E a gente está abraçando todas essas empresas e ajudando. Por exemplo, quando nós tomamos a iniciativa de fazer CIESP mais perto de você, por quê? Porque a nossa regional é composta de 103 cidades. Então, é uma área muito grande. Então, Catanduva é um exemplo de uma cidade importante, muito significativa dentro da nossa regional, por isso que a gente está vindo aqui, porque atingindo Catanduva, a gente atinge as cidades menores ao redor de Catanduva que se reporta, que já vem aqui na associação comercial, que já recebe uma certa ajuda da associação comercial, que eu sei que é muito atuante aqui, enfim. Então, a gente está aqui para somar, para ajudar mesmo o desenvolvimento regional. O ideal, Aldina, seria que quem fosse começar na indústria começasse primeiro lá no CIESP. Com certeza. Esse seria o mundo ideal. Né? já começaria com muitas bases sólidas, viu? Com muito entendimento, com muita estrutura. Porque eu sei como é difícil começar algo. Assim, eu quero fazer isso. Né? Transformar o sonho em realidade e passar por todos os percalços e só depois buscar uma ajuda, às vezes pode ser tarde demais. Sim. Esperemos que não. Esperemos. Mas que não. O CIESP então fica de portas abertas. Sim, lá. Por isso que a gente está divulgando cada dia mais, porque o nosso objetivo, a nossa missão é ajudar as pequenas e as médias indústrias, porque as grandes, não que eles não precisem de sustentabilidade, claro, mas e de inovação, mas eles estão em outro estágio. Agora, o pequeno e o médio, ele está sendo muito impactado, né, com todas essas mudanças. Então, Sandra, ela está falando de impacto nas indústrias, e o ESG me parece que é só para as grandes. Todas as empresas, desde a pequenininha, precisa ou precisa entender o ESG, aplicar isso na empresa. Como é que é isso para as pessoas? Eu acho que aquilo que a gente comentou aqui, né, Lubeno, que a Jéssica comentou, você falou, né? Nós começamos desde a redução de custo, porque ESG fala de redução de custo também, né? A Jéssica falou agora pra gente, né? A gente, em um mesmo espaço de terra, o agronegócio está conseguindo produzir mais. Então, você reduz o teu custo, você reduz o teu impacto ambiental, porque antes se fazia, né, a pulverização dos inseticidas. Hoje não vai se fazer mais com avião, vai usar tecnologia, é drone que vai fazer, né? E isso tudo, o cliente final está vendo. O cliente final tá olhando. E isso está falando na cadeia toda também. Por exemplo, nossa indústria. Para a gente qualificar um fornecedor, ele tem que ter um mínimo de atendimento à legislação. E quando a gente fala de legislação ambiental, eu estou falando de sustentabilidade. Eu não compro uma matéria-prima de uma empresa que ela não tem a regularização dela junto à CETESB, o IBAMA. Então, eu faço com que a cadeia se movimente para o melhor do planeta e para melhorar a nossa vida. Então, a gente faz com que tudo isso aconteça juntos. Seja o grande, seja o pequeno. Porque muitas vezes o pequeno atende um grande. E se ele não se adequar às novas diretrizes de ESG, ele vai acabar não podendo fornecer para os grandes. Então, ele pode perder essa sustentabilidade. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade do seu negócio, né? De você ter transparência na tua gestão, você cuidar do seu colaborador. Porque também não adianta falar, eu sou socialmente correto, eu ajudo uma instituição, eu faço isso ou aquilo, mas o meu colaborador não tem uma casa para morar, não tem educação, não tem treinamento para ele ter condição de crescer e de dar subsistência para sua família. Então, tudo está envolvido.
né? Estamos todos na mesma situação e podemos mudar esse mundo. Podemos mudar e salvar o planeta, né? Com certeza. Você me fez lembrar uma situação, Sandra. De algum tempo atrás, a indústria de vinhos, né, do sul do Brasil sofreu em função de encontrar pessoas com um trabalho análogo à escravidão, que eram pessoas terceirizadas, não estavam ligadas às vinícolas, mas em função disso houve um decréscimo de vendas. Então, quando você fala de ESG, mas o que é que tem lá o funcionário da terceirizada com a venda? As coisas estão todas ligadas. Todas ligadas, todas. Que nem nós, né? A nossa principal matéria-prima é a água, depois o açúcar. Então a gente compra de usinas e a gente checa se eles trabalham com trabalho escravo, né? Se eles têm algum problema em relação ao cuidado com as pessoas que cultivam, né, a terra ou que trabalham com eles na terra. Porque às vezes ele fala, não tem nada com isso, eu terceirizo. Não, ele é corresponsável por como eles estão tratando os colaboradores. Então a gente pratica isso. E todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Porque você vai fazer uma corrente positiva. Você vai provocar uma mudança de mindset em todo mundo. Inclusive, na indústria automobilística, quando a gente fala de fornecedores de autopeças, existe uma questão assim, se o produto é reciclado, ele é reutilizado, que garantia você me dá de que isso aqui não está infringindo alguma coisa da natureza, não está prejudicando algo? Até aí entra. Né? Entra. E aí entra a inovação. Porque a inovação pode nos dar a rastreabilidade dessa matéria-prima. Só a tecnologia para dar rastreabilidade, porque não é fácil. São muitos pontos, muitos itens, e aí a inteligência artificial e a tecnologia pode te ajudar a fazer a rastreabilidade. Seja do que for, seja para a indústria automobilística, seja para uma indústria de refrigerantes como a nossa, seja para qualquer indústria hoje você consegue, através da inovação e da rastreabilidade através da tecnologia, garantir que tua matéria-prima é de uma origem que realmente é segura. E como é importante isso, né? Eu vou voltar a falar com a Jéssica, porque ela tocou num ponto. Eu ia conversar mais para frente, mas já que sua amiga falou, que é inteligência artificial. É sintonia. É sintonia, Essas meninas são antenadas. Bom, a inteligência artificial é a inovação do momento. Né? Apesar de existir há algum tempo e a gente não perceber, hoje as pessoas têm os sites, o ChatGPT e outros aí para usar... Quem quiser, do jeito que quiser. Chegou e acredito que chegou para ficar. Isso vai influenciar a questão da inovação? Vai acelerar, né? Porque antes, quando você precisava de alguma coisa, você precisava escolher a forma que você iria jogar a informação e capturar e fragmentar ela em pequenos pedaços. Bom, eu vou querer contar aqui, vou querer pesquisar sobre o desenvolvimento de catanduva. Então eu vou lá e vou pesquisar no Google o IDH, o ano que ela... e vou começar a ler uma história. A partir de agora não, você vai no ChatGPT e você pergunta, resuma por favor para mim a história de catanduva em 100 linhas. Você vai pegar o melhor que tiver disponível e se você solicitar a referência ele vai te dar. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão utilizando em negócios, na vida particular, para poder acessar, sintetizar essas informações. E daqui a pouco a gente vai ter muitos pequenos softwares surgindo a partir dessa inteligência artificial que está posta no mercado. Nós já temos inteligência artificial para a imagem, onde você fotografa um fungo na planta e você não sabe o que é e como tratar dentro da tua própria casa. Você vai lá, tira a foto, manda para o Google e solicita o que é isso. Ele vai dar para você o problema e você vai jogar na inteligência artificial e vai perguntar como eu trato isso. Ou seja, a gente vai passar a ter mais autonomia e maior capacidade de tomar decisões mais inteligentes, porque a gente vai ter a informação, né, mais filtrada, mas também são cuidados que são necessários. Falando em inteligência artificial, hoje eu vi um vídeo na internet e diz que a Bíblia vai ser reescrita pela inteligência artificial.
Vem muita inovação por aí, né? Vem. A Jéssica está numa área assim, privilegiadíssima, né? Inovação, sou eu. Mudou a vírgula, sou eu de novo. Pois é. Agora aí da Jéssica falando dessa inovação da inteligência artificial, ela pode prejudicar de alguma forma? Com certeza, porque assim, você imagina que a sociedade ela foi se desenvolvendo e ela foi tendo poder de fogo, né, a um ponto de que ela não podia se fazer mal, uma destruição massiva. E de repente você tem acesso à informação para todo mundo, mesmo que essas pessoas não tenham capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Né? A gente tem tecnologia para todos. E o que acontece com a tecnologia, como qualquer coisa que é desenvolvida no mercado? Ela, primeiro, é cara e ela precisa ser financiada pelas grandes empresas para ela poder ter o ponto de equilíbrio, para ela poder se conformar, para que o projeto possa ser desenvolvido. E isso é muito bom. A gente vê para a agricultura. Os GPS não foram feitos para o pequeno, foram feitos para os grandes. E agora eles atingiram os pequenos e todos podem se beneficiar. Né? Então a gente precisa trabalhar de forma consciente e estabelecer o limite do saudável. Até que ponto a tecnologia deve ir? A tecnologia pode ultrapassar a capacidade de consciência humana em relação a tomadas de decisão? Quem vai distinguir aquilo que é certo ou aquilo que é errado? Eu até te perguntei isso porque, aparentemente, o ChatGPT e outros que tem por aí procuram na web. Sim. Mas procuram também na Dark Web, procuram também naquela Deep Web. Enquanto está na web, tá ok, me parece que, mas é um pouquinho só da web. Né? Claro, existem filtros, né? Você estabelece de onde aquela inteligência, a partir de que data que você vai colocar. Então, tudo precisa ser delimitado dentro desses parâmetros. Quais são os riscos, né? De que nós temos pessoas não bem intencionadas que criem sim uma inteligência artificial e que elas busquem informação, só que elas vão abrir uma porta que hoje não está aberta na humanidade, entendeu? Porque hoje os cidadãos comuns, eles não acessam essa camada de informação que ela contém, vamos dizer assim, aquilo que é mais nocivo, né? Então, quais são os riscos que a gente tem? No momento que alguém conectar esses dois mundos, ele pode estar pondo o mundo inteiro em vulnerabilidade, né? Qual é a segurança que isso vai ser estabelecido? Então, a gente precisa atuar. Esse momento é um momento muito crítico, e de uma tomada de decisão que ela precisa ser com várias mãos, porque isso está no mundo inteiro. Né? Então, a gente precisa definir quais são os limites seguros e até onde todos esses pontos, porque... infelizmente, até um certo momento, grande parte da tecnologia ela foi desenvolvida para a guerra, né? Qual é o princípio que a humanidade agora vai considerar para continuar o seu desenvolvimento? Porque agora a gente já produz armas que destruiriam o planeta inteiro. Então a gente precisa trabalhar de uma forma consciente e responsável sobre tudo isso. Jéssica, eu me lembro das 3 leis da robótica. Né? Você não pode matar um humano, você não pode desobedecer um humano, não pode ser perigoso. Cadê as leis da inteligência artificial? Nós precisamos. Existe um conselho, né, motivado, participação de Elon Musk, várias figuras que têm acesso ao grande poder de influência, têm acesso a muita tecnologia na formação de um comitê para discutir como que isso vai ser guiado. Porque todos os maiores, os gigantes da indústria estão preocupados. Você tem, né, posicionamento, né, Starlink, Microsoft, enfim, todo mundo já está olhando para isso e essa iniciativa a gente espera que não demore muito tempo. Como isso parte tanto de ações governamentais, né, isso parte também da ONU, né, a gente espera que todo esse conselho ele possa atuar rapidamente para já fechar essas leis e começar a fechar alguns gaps, alguns problemas que a gente tem de falha de segurança. Desculpa insistir no assunto, Jéssica, mas é a inovação e a inteligência artificial, do que eu ainda me lembro, as leis da robótica vieram antes dos robôs. Mas agora a inteligência artificial veio antes de uma lei que a regulamente. É verdade. Assim, a gente teve alguns episódios que ficaram bem conhecidos, né? A população de algumas inteligências, inclusive alguns robôs com inteligência artificial embarcada que tiveram comportamentos agressivos, né? E foram imediatamente desligados. Porque qual é o problema de uma inteligência artificial? Ela vai absorvendo, ela vai tomando inteligência. Agora, uma pergunta para nós.
E se nós fizéssemos tudo aquilo que nós pensássemos? Isso seria bom ou seria ruim? Agora imagina uma inteligência artificial com isso tudo. Imagina que todos os pensamentos fossem para ela. Ela faria o que é certo, ela faria o que é errado. Vão para ela. Vão para ela. Vão, não é em si. Nesse momento, eu acho que existem muito mais perguntas do que respostas. Mas vamos ficar na parte boa do bate-papo, já entendi que assim. é uma tecnologia que não vai voltar, mas a gente vai dar um jeito de melhorar. Vai sim. Porque nós somos criativos. É isso aí. E a gente vai chegar lá. E Aldina, eu preciso ir para os junto. finalmente, eu vou para os finalmente com uma pergunta para vocês, bem direta, simples. Estou em Catanduva. Oi, gente, estamos em Catanduva. Estamos na Associação Comercial e Empresarial da cidade, que atende o comércio, prestação de serviço e indústria. Correto. De que forma a CIESP trabalha em sinergia com a Associação Comercial para ajudar as indústrias? Bem, tem várias demandas aí, né? Primeiramente, a gente está sempre abertos e prontos para receber aquilo que tiver em pauta, e mesmo que a gente não tenha um conhecimento, não tenha uma solução imediata, você pode ter certeza que a gente vai trabalhar e vai em busca dessa solução para ajudar. Agora, a nossa casa em São Paulo, como eu já disse anteriormente, ela tem profissionais muito qualificados para ajudar. Então, a gente não tem medo dos enfrentamentos, não. Estamos aqui para servir o comércio naquilo que for necessário. É lógico que a gente tem a associação comercial como uma entidade irmã. Nós não estamos aqui para tomar o espaço da associação, não, mas para auxiliar naquilo que for necessário. E assim é com o prestador, né, de serviço, e muito mais com a indústria, que é toda a estrutura que a gente tem à disposição. Muito bem. Inclusive para as vendas nacionais, locais e exportação. Sim, então, parece que vocês terão um evento aqui, né, de exportação, importação com a PEX, né? Tivemos a semana passada lá em Rio Preto, e nós somos uma entidade parceira, como vocês aqui estão liderando aí essa pauta, que é muito importante. Eu vejo que a gente tem que incentivar e ajudar a preparar as empresas para a exportação também, porque nesse momento econômico de muita incerteza no país, eu acredito que as empresas que conseguirem exportar, elas vão ficar mais fortalecidas, entendeu? Então, a gente tem que ajudar, motivar e levar para frente mesmo essa ação. Muito bem, queria agradecer demais a presença da Aldina, da Mico, diretora da CIESP, diretora, presidente não, diretora... Titular. Me fugiu a palavra, Aldina, perdão. Não. Então, Aldina, foi um prazer tê-la aqui. Eu é que agradeço essa oportunidade, a você, ao Marcos, como eu já disse, né? Quero agradecer as meninas aqui, que não hesitaram em estar aqui. São duas meninas muito ocupadas, viu? E muito poderosas na informação. E muito poderosas nas informações. O bacana é isso, sabe? Eu gosto de trabalhar com gente que faz. Então, elas não têm só a teoria de livros, embora eu tenho certeza que elas têm aí uma vasta literatura já lida e estudada, mas elas têm a prática. Então, isso que é importante para oferecer aí para os nossos associados e parceiros. Obrigado, Aldina. Queria me despedir também da Jéssica Mate. Jéssica, conversamos sobre vários assuntos ligados à inovação, alguns não tão bons, mas a maioria deles muito positivos, e a gente precisa estar sempre antenado.
Queria demais agradecer pelas suas informações, Jéssica. Obrigado. Eu agradeço, espero não ter assustado, estou brincando. Mas as coisas são melhores do que parecem. A gente precisa ter sim um pouco de impacto, porque a gente precisa levantar consciência. Eu acho que todo momento é um momento de oportunidade da gente entender o nosso papel, a nossa responsabilidade. Né? E se a gente tiver isso, a gente vai fazer da tecnologia aquilo que a gente precisa para continuar crescendo, se desenvolvendo, ter menos desigualdade, melhorar a distribuição de renda, fortalecer os negócios, as relações, a cultura. Então tem um caminho maravilhoso. Basta a gente escolher. Muito bem, exatamente, Jéssica. Praticar. E praticar. Quero agradecer também a Sandra Franzotti, veio falar com a gente sobre a ESG e falou mais do que a ESG, né? Porque a ESG acaba juntando tantas informações, tantos caminhos bons e positivos. Obrigado, viu, Sandra? Prazer enorme, eu que agradeço o convite, né, para o nosso CIESP lá de Rio Preto. E com certeza a Aldina, ela tem feito muita coisa bacana, trazendo muita informação para quem é parceiro e quem quer se tornar parceiro da gente lá, né? E a gente já está aí elaborando para a Semana do Meio Ambiente alguns benches, alguns cases que vão trazer assim um pouco de luz do que é o ESG. E aí a gente vai fazer o convite aqui para casa, né? Para levar. Sim. Quem sabe a gente faz um híbrido, né, de Jéssica? Usa a tecnologia e faz um híbrido para levar informação além, né, da nossa região. Mas a gente vai fazer um trabalho bacana esse ano para trazer mais informação. Muito bem, amigos, a gente está terminando o nosso Mesa Podcast com 3 mulheres empoderadas e que o CIESP está sempre de portas abertas para atendê-lo, assim como a ACE, a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. Até a próxima. Tchau.